Imagine um documento, um pedaço de pergaminho guardado às 7 chaves nos cofres do Vaticano. Este documento não continha uma profecia, nem um mapa de tesouro. Ele continha a legitimidade do poder temporal da Igreja Católica. Por mais de 700 anos, este pergaminho foi a fundação de um império. Ele justificou a autoridade dos papas sobre reis e imperadores. Ele transformou a Igreja de uma instituição espiritual em uma potência política e militar. O segredo? O documento era uma falsificação. Este é o mistério da doação de Constantino, Donatio Constantina, a maior fraude da história medieval. Um segredo que, se revelado antes da hora, teria impedido a ascensão do poder papal e reescrito o destino do Ocidente. Estamos no século VIII. O Império Romano do Ocidente ruiu séculos antes, deixando um vácuo de poder na Itália. O Império Bizantino no Oriente estava distante e fraco. A Europa era um mosaico de reinos bárbaros. Neste caos, a única instituição que permaneceu intacta foi a Igreja de Roma. Os papas, sucessores de São Pedro, eram líderes espirituais, mas precisavam de algo mais para se protegerem das ameaças, como os lombardos. Eles precisavam de poder temporal. A Igreja precisava de um título de propriedade, um documento que provasse que o poder sobre Roma e os territórios vizinhos não era uma usurpação, mas um direito divino e imperial. É neste momento de necessidade desesperada que a lenda se torna fato. O documento, datado do século IV, alegava que o imperador Constantino, após ser curado da lepra pelo Papa Silvestre I, havia se convertido ao cristianismo e, em gratidão, doado ao Papa a supremacia sobre todas as igrejas e, crucialmente, o domínio imperial sobre Roma e todo o Ocidente. Se você fosse um Papa no século VIII, com exércitos inimigos às portas e a chance de criar um documento que lhe daria poder absoluto e proteção, você hesitaria em forjar a história? O documento da doação de Constantino não foi apenas um documento guardado. Ele foi usado. O primeiro uso significativo ocorreu no século VIII, quando o Papa Estevão II a utilizou para convencer o rei franco, Pepino o Breve, a intervir na Itália contra os lombardos. Pepino venceu e, em 756, fez a doação de Pepino, formalizando a criação dos Estados Pontifícios. A partir de então, o documento se tornou a pedra angular do poder papal. Os papas a citavam em disputas com imperadores como o Sacro Império Romano Germânico. Eles a usavam para justificar a coroação de reis e para exigir a submissão de bispos em toda a Europa. O segredo era a fé na sua autenticidade. A Igreja não apenas usou o documento, mas o integrou à lei canônica. Questionar a doação de Constantino era questionar a autoridade do próprio Papa. Era um ato de heresia. O documento criou um paradoxo. A Igreja, que pregava a humildade e o desapego material, se tornou uma das maiores potências territoriais e políticas da Europa. Tudo baseado em uma mentira. Agradeço por continuar conosco. O melhor deste mistério, a revelação que abalou o mundo, ainda está por vir. O segredo durou séculos, mas a mentira tinha falhas. No século XIV, o humanismo e o Renascimento trouxeram um novo foco para o estudo dos textos antigos. Os estudiosos começaram a aplicar a filologia, a análise da linguagem, aos documentos históricos. O herói dessa história é Lorenzo Valla, um humanista italiano. Em 1440, Valla publicou um tratado intitulado De falso credita et ementita Constantini donatione declamatione, discurso sobre a falsidade da doação de Constantino. Valla não atacou a fé, ele atacou a linguagem. Ele provou que o latim usado no documento era o latim do século VIII e não o latim clássico do século IV. Palavras e frases inteiras simplesmente não existiam na época de Constantino. Era a prova irrefutável. O segredo estava exposto. A Igreja tentou suprimir o trabalho de Valla, mas a semente da dúvida havia sido plantada. A revelação de Valla foi um dos pilares intelectuais que pavimentaram o caminho para a Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero leu o trabalho de Valla, ele o considerou a prova final da corrupção papal.
a doação de Constantino, a fundação do poder temporal, foi desmascarada e o poder da Igreja começou a ruir. A doação de Constantino é um dos exemplos mais poderosos de como um documento forjado pode moldar a história por mais de 1000 anos. Ela não apenas deu terras à Igreja, mas deu-lhe a autoridade moral para governar. O segredo que a Igreja escondeu por séculos foi a sua própria ilegitimidade política. A história nos ensina que, por mais bem guardado que seja um segredo, a verdade, impulsionada pela razão e pela ciência, neste caso a filologia, sempre encontra uma maneira de emergir. A revelação de Vala não mudou a fé das pessoas, mas mudou a estrutura de poder do Ocidente. Qual outro segredo histórico, se revelado na época, teria mudado o curso da civilização? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa análise sobre o poder, a fé e a falsificação, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo segredo da história. Até lá, continue questionando o que lhe foi ensinado.